Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é domingo, 7 de junho, e eu estou trazendo os dados do avanço da Covid-19 em alguns estados brasileiros. Esse vídeo aqui é sobre a Bahia e Salvador. Então, aqui está o gráfico dos dados do avanço da Covid-19 no estado da Bahia. Eu tirei eles do Monitora Covid-19 da Fiocruz, mas eles conferem com os dados dos boletins diários da Secretaria Estadual da Saúde. E então eles estão atualizados até aqui, dia 6 de junho, onde a Bahia registrou 27.396 casos. Então, a primeira coisa que a gente observa é que esse gráfico ele está meio desregular, né? Ele tem esses saltos aqui, e isso daqui indica que os dados estão organizados por data de confirmação, ou seja, às vezes tem um dia que estava meio represado, ficou ali 4 dias sem muitos casos novos, e dali a pouco entram todos aqui ao mesmo tempo. A mesma coisa deve ter acontecido nesse dia e nesse outro dia. Mas só que, como a gente está pensando em avanços semanais, pode ter alguma diferença de uma semana para outra, mas só que na média é mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Então vamos dar uma olhada nos percentuais de aumento. A gente vê que a Bahia, infelizmente, ainda está com percentuais muito altos de aumento, com a exceção dessa semana aqui do dia 23 ao dia 30, em que deu uma baixada boa para 36%. Todas as outras semanas está acima de 50% de aumento o número de casos, o número de novos casos está aumentando aí no mínimo 50% por semana. Isso é um aumento bem significativo, tem que se esforçar para diminuir esse aumento, essa aceleração, mas enfim, a gente sabe que na Bahia está tendo muitos testes, né? A Bahia é um estado que está testando bastante, então claro que testar mais tem um impacto aqui nesse aumento, mas só que não é só devido aos testes que esses percentuais estão tão altos, tá? É um pouco de cada coisa. E aqui a gente pode dar uma olhada nos novos casos, o que corrobora com aquela coisa aqui teve uma represagem, daí teve um dia que vieram vários, aqui a mesma coisa, teve um dia que vieram vários, a gente vê esses 4 dias aqui que teve um gargalo nesses dias e depois foram liberados os casos, mas a Bahia está aí na média de 1.000 casos por dia sendo registrados. É um avanço alto, né? Mas só que está controlado, não? A gente não está vendo aquele padrão exponencial de que cada vez tem mais casos confirmados, está mais ou menos sob controle, embora seja um controle meio alto aqui no número de novos casos por dia. Então, voltando aqui ao gráfico do avanço da Covid, a gente pode fazer uma estimativa do número de casos ativos. Eu digo estimativa porque eles não divulgaram o número de casos recuperados por Covid-19, então a gente faz aquela coisa, supõe que um caso em 2 semanas é recuperado e daí dá para calcular o número de casos ativos, dá para fazer uma estimativa. E a gente vê que a partir dessa estimativa os números estão subindo, os casos ativos estão subindo, não está descontrolado, a gente não está vendo um crescimento muito grande, mas a gente também não está vendo eles estacionarem em nenhum patamar. Então, isso daqui mostra que ainda não chegou o auge, ainda não chegou o pico na Bahia. E o número de óbitos, a Bahia está com um número de óbitos razoavelmente baixo, e se a gente for olhar para a taxa de letalidade, ela está uma taxa de letalidade baixa. Eu sempre digo, abaixo de 6% é bom e abaixo de 3% está ótimo. Então 3,1% é uma boa taxa de letalidade, significa que a subnotificação não é tão grande no número de casos e enfim, menos de 1.000 óbitos ainda já no início de junho. É um dos estados que está com poucos óbitos, pelo menos pelas comparações que a gente está vendo. Os percentuais de aumento estão mais ou menos altos também, mas claro, estão menos altos do que os percentuais de aumento no número de casos, porque a taxa de letalidade até deu uma baixada aqui nas últimas semanas, chegou aí ontem a 3,1% na Bahia. E aqui a gente pode fazer uma comparação com Salvador, como é que está a capital da Bahia perante o todo, e a gente vê que está mais ou menos constante o percentual de Salvador perante o estado da Bahia, o que significa que está crescendo o Covid-19 em Salvador no mesmo ritmo, mais ou menos, que está crescendo no interior. Ainda não teve
interiorização mais forte que nem a gente vê em outros estados, que chega a 80% no interior, 20% na capital. Aqui na Bahia isso não está acontecendo, a Bahia é um estado muito grande. Eu esperaria que já tivesse um percentual menor em Salvador do que no interior. Então tem que ficar de olho porque ainda vai ter espaço para novos focos do Covid-19 na Bahia, principalmente no interior, e isso pode gerar um aumento significativo mais adiante. Aqui a gente vai focar agora na análise de Salvador, só da cidade de Salvador. Aí a gente vê que os percentuais de aumento realmente são mais ou menos aqueles do estado, está um pouco mais baixo nessas últimas 3 semanas principalmente, mas teve uma semana aqui que foi bem mais alto, já em abril 114% é um aumento muito grande, não deveria ter acontecido, não dava para ter pulado de 355 para 760, mas levando em conta que pode ter tido alguma represagem de semanas anteriores, né? Então tem que fazer essa suavização da fala. Mas só que 114% é bastante, e a gente viu que não baixou nenhuma semana de 30%, o mínimo que foi 34%. Isso daqui é alto, e depois de 34% voltar para 46% não é legal. Então Salvador aí podia estar mais focada no combate à Covid-19 do ponto de vista desse gráfico, pelo menos, né, gente? E aqui a gente tem o número de óbitos, 558 óbitos em Salvador. A taxa de letalidade está razoável, 3,6%, não é muito alta, o que significa que Salvador também está fazendo bastante testes, está com uma testagem boa, né, gente? E aqui os percentuais de aumento dos óbitos em Salvador, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar da Bahia de Salvador. Se ficou alguma dúvida, qualquer sugestão, contar um caso aí, ou pedir outro estado, põe aí nos comentários. Não é sempre que eu consigo um mutirão, que nem eu consegui hoje, passar o dia fazendo esses gráficos, mas às vezes dá, né? Então, se vocês quiserem pedir algum estado específico, avisa e eu tento fazer. Eu tenho aí uns 3 ou 4 que eu quero tentar fazer ao longo dessa semana aqui. Hoje foi domingo, deu um dia que deu para sentar e focar nessa tarefa. Vamos ver se durante a semana eu também consigo trazer novos estados aí para análise, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.